Todos pensavam que ele era um perdedor covarde, mas ele acabou se tornando o mestre da arte marcial mais forte do mundo. Soren Chu é um estudante universitário que vive na cidade, longe de seu vilarejo pobre. Ele está viajando para seu vilarejo porque quer visitar o túmulo de seu avô. Mas no caminho, recebe uma ligação do chefe de polícia local, pedindo que ele vá à delegacia assim que chegar ao vilarejo. Quando ele chega ao vilarejo, ele se dirige imediatamente à delegacia de polícia. O chefe da polícia lhe informa que o túmulo de seu avô foi violado na noite anterior. Um bêbado que estava no cemitério ouviu alguém cavando e, de repente, como por mágica, as lápides caíram. Na manhã seguinte, o chefe Su percebeu que outros túmulos também tinham sido desenterrados, mas o corpo de Sakurin Cho, o avô de Soren, sumiu do túmulo. Ele percebeu que, sendo da família Cho, não era um roubo comum, pois são artistas marciais poderosos. Ia ligar para Saran sobre o incidente, mas uma garota de cabelo bagunçado veio. Ela se apresentou como Huo Chu, a neta perdida de Sakarin. Su não acreditou de início, mas ela tinha documentos e conhecia a história da família Cho. Bem, Hale disse que o filho de Sakurine, Yotoku, a abandonou ainda no ventre. Antes de vir para a aldeia, ela não tinha notícias dele, e não queria falar sobre o pai. Su acreditava nisso porque Yotoku tinha má reputação. Ele conta a Soren, que não acredita ter uma irmã. Ele amaldiçoa o pai mulherengo, e sai furioso para verificar a casa de Wen, túmulo do vovô. Ele chega ao cemitério somente depois que escurece, e de repente, ouve o som de alguém cavando. Soran percebe que um ladrão de túmulos está trabalhando, e decide obter alguma prova. Ele espera o momento exato e tira uma foto do ladrão de túmulos, que acaba sendo Ho-Ho. Ela o vê porque ele foi estúpido o suficiente para manter o som do obturador ligado. E Seren corre o mais rápido que pode. Assim que ele para, pensando que está seguro, Ho salta sobre ele e bate em sua cabeça com força com a pá. Soren perde a consciência, e quando a recupera, de repente encontra um zumbi à sua frente. Ele já estava assustado por causa disso. E de repente, Ho-Ho enfia uma faca na boca do zumbi. Ele fica apavorado porque ela se parece com a garota do ringue, e ele não pode fazer nada se ela começar a arrastá-lo de seus pés. Soren é o maior fracote conhecido pela humanidade, pois tudo o que ele faz é gritar para que ela pare. E ele nem tenta resistir quando ela o joga no túmulo vazio de seu avô. Ho-Ho lhe diz que ele vai morrer porque está no caminho dela, e Soren lhe pergunta por que ela estava cavando o túmulo do avô. Assim que ouve o nome de Sakurine da boca da garota, Soran percebe que ela é a irmã há muito perdida que o chefe de polícia Sou lhe contou. Ele imediatamente começa a bajulá-la e a chama de irmã mais velha, perguntando como ela tem passado todo esse tempo. Ho-Ho simplesmente o chuta de volta para a cova, quando ele tenta sair, e diz que ela não é sua irmã ou neta de Sakurine. Soran fica chocado ao ouvir isso. E Ho-Ho começa a amontoar sujeira sobre ele como se fosse o xixi do vento. Ele apenas grita para que ela pare, mas sua voz atrai alguns zumbis que emergem do chão repentinamente. Então Ran percebe que Hyo-Hao parou de jogar sujeira nele e imediatamente se ajoelha para negociar sua vida. Ele promete manter tudo em segredo se ela o deixar viver, mas descobre que ela não está aqui. Hyun-Soren sobe e vê Hu-Hu cortando os zumbis sem esforço, o que o deixa apavorado. Ele se esconde enquanto Hubo usa sua faca gigante para cortar os zumbis ao meio de forma limpa. Ela corre rápido para a multidão de zumbis, cortando cabeças e dando um chute forte. Cercada, divide os zumbis e salta para trás. Eles continuam vindo, e ela os corta com determinação. Um zumbi se aproxima de Seorin, que chora e implora para que vá embora. Hyo-Hao vê e chuta outro zumbi para afastar o que ataca Soren, antes de voltar à luta. Soren está completamente perdido, e acha que isso deve ser um sonho, e que logo acordará em seu dormitório da faculdade. Ele diz a si mesmo para se levantar e ir para a faculdade, mas quando abre os olhos, vê que até os zumbis pararam em resposta ao seu grande nível de estupidez. Depois de desejar boa sorte a Seoron, os zumbis começam a atacá-lo, e ele só consegue gritar para que se afastem. Enquanto isso, Ho-Ho se encontra com seu chefe, Josen. Ela lhe conta que se atrasaram e que o corpo de Saharine Chu já foi roubado por outra pessoa. Ela também revela que alguns zumbis a atacaram agora há pouco, mas Josen acha que não é nada demais. Hu-Hu então lhe conta que neste momento, o neto de Sakurine está cercado por zumbis no cemitério, e Josen entra em pânico ao dizer que eles não podem envolver civis em seu trabalho. Ele pergunta o que ela fará se o garoto morrer por causa dela, mas Ho-Hao lhe garante que Seorin não morrerá. Joseon não entende o que ela quer dizer, mas então ele ouve um estrondo alto vindo do cemitério, e depois encontra um trovão saindo do chão. Ele quer muito checar Soran agora, mas tudo o que encontra no cemitério são zumbis que foram eletrocutados e queimados até as cinzas. Josen agora percebe por que Ho-Ho acredita que Seren não morreria. Ele acha que por ser neto de Sakaran, pode ter herdado seu poder.
Ele encontra o diário da faculdade de Soren e diz a Hu que ela também deveria ir para a faculdade. Ho nem sabe o que significa uma faculdade, mas Joseon já tem os documentos dela prontos para ele. No dia seguinte, Seorin está de volta à faculdade. Ele está em uma ligação com o chefe de polícia, que quer pedir sua opinião sobre o caso. No entanto, Soren não quer se arriscar mais. Diz que não sabe do ladrão de túmulos e pede a Su para não incomodá-lo. Ele apaga a foto de Ho do celular para cortar qualquer ligação. De repente, ela chega e se senta ao lado dele. Seorin se apavora, mas Ho o cumprimenta educadamente. Ele não consegue se concentrar na aula porque uma caçadora de zumbis mortal está ao seu lado. Finalmente, ele pergunta o que ela faz ali. Hao pede para deixá-la focar na aula e promete responder depois. Do lado de fora, Seorin diz a Hu que não contou a ninguém sobre ela e apagou a foto para evitar problemas. Ele quer saber por que ela ainda o está seguindo, e Hao responde que não tem ideia do que ele está falando. Ela então pega a página que contém informações sobre sua nova identidade. Ela lê e diz que é uma estudante de intercâmbio de Taiwan. E Seorin se pergunta se ela está tentando enganá-lo. Ele grita que não quer saber quem ela é, e pede que ela nunca mais mostre seu rosto para ele. Ho não sabe como reagir a isso, então liga para outro de seus chefes, que lhe diz para fazer o que quiser com Seoran. Então, ela decide fazer dele seu servo de agora em diante. Soran grita com ela, mas Ho não se importa com ele. Ela pede a ele que lhe mostre o poder que ele usou para derrotar os zumbis no outro dia. Neste momento, Ho afirma que sabia desde o momento em que o conheceu que ele tinha um poder tremendo. É por isso que ela tentou enterrá-lo vivo, para ver o momento em que ele se soltasse e liberasse esse poder. Soran diz que isso é besteira e se recusa a entretê-la ainda mais. Então Ho saca sua faca e imediatamente se lança contra ele. Ela lhe diz que se ele não mostrar seu verdadeiro poder, ela o matará. As lembranças traumáticas de um acidente horrível de repente vêm à mente de Soren, e ele chuta a faca de Ho para longe enquanto tenta se distanciar um pouco. Ela pega sua faca e percebe que Soren não é um perdedor como ele demonstra. Ela corre para ele novamente, dizendo-lhe para levar a sério. E Soren de repente se lembra do conselho de seu avô sobre nunca usar seus poderes na frente dos outros. Mesmo quando Soren era criança, ele sempre se metia em problemas porque usava suas artes marciais contra alguns valentões. Seu pai, Yotoku, lhe ensinou Kung Fu, que consistia principalmente em bater nele. Seu avô Sakurin era o único apoio que Soren tinha naquela época, e ele até punia Yotoku por ser muito duro com o garoto. Um dia, ele lhe mostrou um movimento especial usando o poder místico chamado Ki, e disparando um ataque invisível que derrubou Yotoku. Sakuran prometeu ensinar essa técnica a Soren quando ele aprendesse o básico do Kung Fu. No entanto, Soren respondeu que não queria aprender Kung Fu porque odiava, mas... E além disso, não faz sentido aprendê-lo porque ele não tem permissão para mostrá-lo a ninguém. Sakuran suspirou e disse a seu neto que eles pertencem a uma longa linhagem de artistas marciais sobre-humanos, mas as pessoas os temem porque são diferentes. É por isso que ele aconselhou Saran a sempre fingir ser normal e usar suas habilidades somente quando sua vida estiver em perigo. Ele lhe disse que há outras pessoas sobrenaturalmente poderosas no mundo como eles, e que se ele encontrar uma delas, não deve hesitar, usar seus verdadeiros poderes. No presente, Soren acha que este é o momento para o qual foi treinado. Corre em sua direção, mas ao notar a mudança de atitude dele, evita se aproximar. Soren levanta e diz que já que ela não é normal, ele não precisa se conter. Ele libera sua chave, cobrindo o corpo e entoando um feitiço que revela seu verdadeiro poder. Kouhou o ataca, mas Seorin consegue se esquivar facilmente de seus ataques rápidos em seu estado de superpoder. Ela arremessa sua faca contra ele, mas ele a bloqueia e ela a chuta em sua direção com força total antes de aparecer de repente atrás dela. Hellhole tenta acertar a cabeça de Soren com a faca, mas ele se move tão rápido que praticamente desaparece e se esquiva do ataque dela. Ela olha ao redor para encontrá-lo e o chuta no momento em que ele se torna visível novamente. Mas seu Ki é denso, agindo como barreira e a afasta. Hellhu corre com ataques rápidos, mas Soren se esquiva e bloqueia. Depois segura o colarinho dela e a empurra. Ryoha se recupera, mas vê que Seorin sumiu. Ela se levanta para lutar, mas Seorin aparece ao lado dela, agarra seu braço e a golpeia, como um homem que acredita na verdadeira igualdade de gênero. Bem, ele ainda perde muito, e Ho acaba rasgando sua chave e suas roupas. Soren não consegue acreditar, mas ela lhe diz para ser grato por não ter machucado seu corpo, já que ele será seu servo de agora em diante. Ele se recusa a obedecer, mas então ela aponta para sua pequena terceira perna, e só de dar uma olhada nela, percebe que Seorin é virgem. Ele se apavora quando Ho ameaça contar que ele é um virgem patético, então a aceita como mestra. Hovanu fica satisfeita e lhe dá um Nokia 3310, necessário para a missão. Ela diz que ligará se precisar e vai embora. Seran, agora nu,
é forçado a se esconder quando um casal chega para namorar. Ao vê-los fazendo isso, Soran fica com ciúmes e jura que um dia também terá uma namorada que o deixará bater. À noite, quando todos já saíram da faculdade, ele finalmente pode usar sua chave novamente, e usando-a, corre para casa. Coincidentemente, o casal safado de antes também estava voltando para casa naquele momento, e clicou uma foto da linda lua. No entanto, eles clicaram outra coisa junto com a lua. Saran estava correndo para casa naquele exato momento e foi flagrado voando pelado na fotografia. No dia seguinte, Soran está ficando entediado na aula. Ho-Ho diz que tem algo interessante para ele, e pega seu celular para mostrar a foto dele voando em frente à lua. Soren fica chocado quando Huo lhe diz que há rumores de que qualquer casal que pegar o homem nu em uma noite de lua cheia, ficará sempre junto. Mais tarde, à noite, ele está na cama e seus colegas saem para beber sem convidá-lo, pois o acham um perdedor. Eles saem e Saran reclama de sua vida difícil. De repente, ele recebe uma mensagem no Instagram de uma garota bonita chamada Ken. Ele descobre que ela é sua colega de faculdade e quer encontrá-lo amanhã. Soren se lembra das palavras do avô sobre a sorte ter altos e baixos como ondas no oceano. Portanto, se ele estiver sentindo que tudo está indo por água abaixo há muito tempo, a boa sorte está logo ali. Soran acha que seu avô estava certo e pensa que pode realmente ter uma chance de marcar um gol com Ken. No dia seguinte, Hu de repente lhe diz que quer que ele se encontre com alguém esta noite. Soran diz a ela, nervoso, que tem algo muito importante para fazer hoje à noite, mas Ho o ignora completamente e diz que ele receberá uma ligação. Bem, Soran decide superar seus medos e vai até o local de seu encontro com Ken. Ele desliga o celular Nokia que Ho lhe deu porque não se importa com quem ela quer que ele encontre. Logo, Ken chega e Ran fica muito animado, porque ela é seu primeiro encontro em todos os 19 anos que viveu. Ken se agarra a Soran e pede a ele que a leve a um bom restaurante, e ele decide aceitar. Por outro lado, Hu tenta entrar em contato com ele, mas seu telefone está desligado. Josen está com ela e sugere que eles devem acreditar que Soren tem algo importante a fazer. Ho não acredita nele e mostra a localização de Seoron, pois ela ainda pode rastrear o telefone dele mesmo depois de desligado. Ela pede a Joseon que a leve até ele, pois planeja lhe dar uma lição como seu mestre. De volta à casa de Soren, seu encontro está indo muito bem, e Ken mostra sinais claros de interesse por ele. Ela o convida para sua casa após o jantar, e Soren acha que terá sorte. Ken toma a iniciativa e se inclina para um beijo. Quando está prestes a tocar os lábios de Soren, ela usa um golpe especial no pescoço dele. Ele sente uma picada, mas ignora para transar. Porém, assim que Ken fica em cima dele, sente uma dor aguda e se afasta imediatamente. Soren pergunta à garota o que ela quer dele, pois ele tem certeza de que ela não está interessada nele depois de sentir a dor de antes. Ken apenas ri ao perceber que Soren tem o selo da virgindade lá embaixo, e então lhe diz que ela não precisa continuar agindo assim. Ela revela que acabou de plantar um inseto venenoso no pescoço dele, e que os efeitos começarão a aparecer em breve. Ken então convoca um grupo de zumbis, e Soren se apavora ao vê-los. Ken ri dele mais uma vez porque sabe que o selo de virgindade significa que somente alguém que realmente gosta dele pode tocá-lo. E ela sabe que isso é péssimo para Soran porque nenhuma garota se interessaria por ele. Soran percebe que foi enganado, e que Ken também é um super-humano como ele. Ele decide usar seu Ki para lutar contra ela e seus zumbis, mas ele se dissipa momentos depois de ser liberado. Soran percebe que é por causa do inseto venenoso que ela plantou dentro dele antes, e Ken confirma. Ela então pede aos zumbis que prendam Soren, e ele pergunta se foi ela quem roubou o corpo do avô dele também. Ken diz que ela apenas fez o que lhe foi pedido, e que ele não deve culpá-la. Ela promete que Soren verá seu avô em breve, e então um dos zumbis o derruba com um soco. Por outro lado, Ho vê que Soren está se movendo rapidamente, como se estivesse em um carro, e Josan diz que isso significa que ele foi sequestrado. Ele suspeita que seja a mesma pessoa que comandou os zumbis na vila de Soran. Josen acha que eles podem enfrentar inimigos difíceis dessa vez, e avisa Hu para ficar atenta. Enquanto isso, Ken levou Saran para uma organização chamada Zensei. Foram eles que ordenaram que ela roubasse o cadáver de Sakurini anteriormente se quisesse entrar para a organização. O garoto gênio chamado Ryu tentou extrair a energia espiritual residual do corpo do velho mestre, mas isso não bastou para dar as informações que ele queria. Então, ele disse a Ken que a missão não é suficiente para entrar no Zen, e que, se quiser se juntar, deve sequestrar o neto de Sakurini. Agora que Ryu vê Han, ele diz a Ken que ela foi bem, e ao completar a missão, tornou-se membro do Zensei. Ken acha difícil acreditar que não há ritual ou tatuagem que indique ser membro do Zensei, mas Ryu não acredita. Ele diz a ela para confiar nele. Ele lhe diz que não há regras no Zensei, e que todos são livres para fazer o que quiserem. Então ela só precisa dizer que é membro do Izenk, e isso a tornará uma. Ken fica furioso com isso porque ela se deu ao trabalho de roubar o corpo de Sakurini e sequestrar Soren para isso, e Ryu apenas ri dela.
Enquanto isso, a irmã mais velha e grossa de Ryu, Natsuka se aproxima de Soran. Ela fica excitada ao sentir sua energia e diz que ele é realmente o neto de Sakaran. Ela o toca por toda parte, e Soren se prepara para a dor aguda embaixo, mas nada acontece. Ele se pergunta se Natsuka está realmente interessada nele, mas eles são interrompidos por Ryu, que diz a ela para parar. Ele pede que ela o deixe fazer os experimentos mais importantes com Soren primeiro, e depois ela pode se divertir com ele como quiser. Ryu diz a Seoran que está procurando algo e que é o legado de seu avô. Seoran afirma que não sabe nada sobre isso, mas o garoto o manda calar a boca antes de liberar seu poder que lhe permite interagir diretamente com a alma de qualquer pessoa. Ele usa seu poder em Soran, que começa a gritar quando suas memórias são extraídas. Ryu está se divertindo atormentando-o, mas, de repente, algo vem em alta velocidade em sua direção. Sua irmã o salva bem a tempo, e uma pedra do tamanho de uma bola de beisebol atinge a van atrás dele com grande impacto. Ho-Ho e Joseon fazem sua entrada, e Soren imediatamente implora ao seu mestre por ajuda. Josen sabe sobre Ryu e Matsuka, e acha que será difícil para eles vencerem essa luta. Ho-Ho diz a ele que não precisa se preocupar, pois ela derrotará todos sozinha. Natsuka cumprimenta Josen, dizendo que está pensando nele há muito tempo e que realmente quer ter um relacionamento com ele. Uma noite de sexo. Com ele. Por outro lado, Ryu está mais preocupado se Josen e Ho-Ho trouxeram reforços. Ho-Ho saca suas facas para lutar, e Ken decide enfrentá-la e terminar o trabalho que ela deixou incompleto no cemitério antes. Então, ela convoca seus zumbis que saem do chão. Josen quer negociar primeiro e pede a Natsuka que entregue Soren pacificamente, e ele deixará seu grupo sair ileso hoje. Ela se recusa. Então Josen usa seu poder de telecinesia para extrair uma enorme pedra do chão e arremessá-la em sua direção. Um zumbi corre para bloquear a pedra, mas é empurrado para trás. No entanto, Natsuka dá um soco na cabeça do zumbi e destrói a pedra com um único golpe. A HHO corre imediatamente em direção a ela, e Natsuka chuta o corpo do zumbi que ela acabou de destruir. Ho-Ho o corta imediatamente e, em seguida, lança um combo de golpes em Natsuka. Ela se esquiva de tudo, e quando Ho-Ho acerta uma faca em sua direção, ela consegue se manter ilesa mesmo quando a faca passa por dentro de sua camisa. Quando Matsuka perde o equilíbrio, Ken envia seus zumbis para cercar Ho-Ho, mas ela rapidamente os corta antes de correr para seu alvo original. No entanto, quando ela está prestes a acertar Natsuka, Josen a puxa de volta, dizendo para ela não estimar uma das 4 principais feiticeiras do Zensei, a Natsuka Bone Scraper. Ho-Ho pede que ele a deixe de lado pelo menos, mas ele tem certeza de que ela vai seguir em frente sem pensar. Natsuka aproveita a chance e pisa na masculinidade de Soren, dizendo a Hu-Hu que, se ela não vier, ela o tomará para si. No entanto, Josen de repente chama alguém chamado Saru, e um par de mãos surge logo abaixo de Soren e o puxa para o chão. Natsuka percebe que tudo isso foi apenas para atrasar o tempo para que alguém pudesse salvar Soran. Mas ela não vai deixar isso acontecer. Ela pisa firme no chão, forçando Soran e Saru a se deitarem rapidamente. Em um movimento ágil, ela corre para atacá-los com determinação, mas erra o soco e acaba empurrando Soran e Saru para os pés de Josen. Soran, que inicialmente estava confiante, ao avistar a faca de Hu-Hu, sente a confiança se esvair. Ele se desculpa sinceramente por tê-la ignorado antes e promete obedecer cegamente a tudo que ela ordenar, sem questionar. No entanto, Soran não parece estar disposto a ouvir. Coloca o rosto dele na lama e o golpeia com sua faca. Soran grita, mas acontece que Hu-Hu só queria tirar o verme venenoso de seu organismo. Ela o liberta das cordas, e quando Soran se ajoelha, ele amaldiçoa sua situação mais uma vez. Enquanto isso, Josen diz a Hu-Hu para cuidar de Soren enquanto ele lida com os membros do Zensei. Ele diz a Natsuka que, como ela não aceitou libertar Soren, ela não escapará. Ele sinaliza, e membros de sua organização cercam a área. Ri entra em pânico, corre para o carro e grita para quem seguir. O carro arranca enquanto Natsuka vai embora. Natsuka sobe na moto e diz a Josen para se encontrarem em particular. Josen impede que seus homens a ataquem, pois não são fortes, e manda persegui-los. Ele se interessa pelo carro e diz a Natsuka que resolverá as coisas com ela. Soren está desapontado, e Ho-Ho pergunta por que não está feliz por ter sido salvo. Ele diz que seu avô afirmava que, após muitas coisas ruins, coisas boas acontecem. Mas Seoran acha que é mentira, pois nada de bom acontece e nenhuma garota se apaixonou por ele. Ho-Ho diz para ele se animar, pois sua sorte não pode ser tão ruim. Ela acha que a sorte não é a causa de seus problemas, mas sim sua idiotice. Soran fica paralisado ao ouvir, mas Ho-Ho continua insultando, dizendo que ele é tão estúpido que nem percebe que qualquer garota que se aproxima tem segundas intenções. Por outro lado, os subordinados de Josen estão perseguindo Ryu e Ken, que não fazem ideia de quem são ou de quão poderosos são. Ryu zomba dela por estar fora de contato e não saber sobre a empresa, mas antes que ele possa explicar a ela, um homem pula na frente de seu carro.
Ele jura que vai evitá-lo, mas o homem ainda se agarra a ele e tenta parar o carro. Ryu usa sua habilidade para sugar sua alma, forçando o homem a soltá-lo. O homem derrotado avisa seus amigos para não se aproximarem do garoto. Então ele usa sua habilidade especial para disparar balas espirituais contra ele. Uma bala atinge o pneu do carro e ele quase capota. Kent é ejetada de seu assento, mas mal consegue se agarrar à van. De alguma forma, ela implora a Ryu que a salve porque ambos são membros do Zensei. Mas ele apenas sorri ao dizer que ela não entende nada sobre o Zensei. Ele vira a van abruptamente, deixando-a arrasada pela traição. Os agentes relatam que capturaram só a necromante para Josen, e ele diz que basta por enquanto. Ele manda Hu-Ho levar Seorin, nocauteado pelos insultos dela, ao dormitório. No dia seguinte, Seorin dorme, amaldiçoando sua vida, quando alguém bate à porta. Sem resposta, a porta é cortada ao meio, e Ho-Ho entra. Soren se apavora, e Ho-Ho diz a ele para se vestir e segui-la. Ela o conduz pelo capô, dizendo que Josen quer encontrá-lo. Seorang reclama que ele ainda não o encontrou. Seorang reclama que não tem conseguido entender o que está acontecendo em sua vida ultimamente, e Ho-Ho lhe diz que ele pode fazer todas as perguntas a Josen. Ela então o leva a um serviço de entrega expressa e diz que trabalha lá. Seren se surpreende ao ver que se trata de um lugar perfeitamente comum, e pergunta se há algum esconderijo secreto de um super-herói no local. O porão. Joson se apresenta para responder a sua pergunta e diz que eles não têm um covil. Ele se apresenta a Seoran e lhe diz que todas as pessoas desse lugar têm poderes especiais, e ele vê a prova disso quando um homem carrega um enorme caixote sozinho. Ele diz a Saran que seu avô, seu pai, e ele próprio são todos super-humanos com poderes especiais também. Josen de repente libera seu Ki e levanta alguns objetos enquanto diz a Soran que todas as pessoas especiais podem controlar seu Ki, e fazem coisas que as pessoas normais não podem fazer. Joson lhe diz que as pessoas especiais geralmente nascem com o poder de usar o Ki, e Seoran responde que é a primeira vez que ouve isso. Ele obteve sua chave treinando com seu avô, e Joson lhe diz que o treinamento também é uma forma de obter o Ki. Ele afirma que nasceu com esse poder especial, e que pode usá-lo desde que se lembra. Quanto a Soren, ele deve pertencer à segunda categoria de pessoas que obtêm o Ki, treinando o mestre. Ele o leva junto enquanto lhe diz que aqueles que obtêm seu poder por meio de trabalho duro, geralmente se tornam guerreiros maiores do que aqueles que simplesmente o herdam. No elevador, Soren pergunta a Josen sobre a organização chamada Zensei, e ele responde que eles ainda não conhecem os verdadeiros motivos da Zensei. Ele também explica que há diferentes escolas e clãs, aos quais os super-humanos pertencem, e que eles seguem as regras de suas escolas. Os membros da Zensig, no entanto, não seguem nenhuma regra e fazem o que querem. Logo eles chegam ao seu destino, que é a cela onde Ken está sendo mantido em cativeiro. Josen sabe que Ken é o único herdeiro de uma importante família de necromantes, e que ela desapareceu há 6 meses. Sua organização recebeu um pedido para investigá-la, e finalmente a encontraram com Zensei. Josen chama Ken de estúpido e imprudente por tentar se juntar ao Zensei, sem sequer pesquisá-los adequadamente. Ela lhe diz que não é da conta de ninguém se ela quer entrar para o Zensei. Ela sabe sobre a empresa de entrega expressa que tenta controlar os super-humanos, de acordo com suas regras. Ken diz que ela está enojada com o fato de eles se considerarem tão altos e poderosos para criar regras para todos, quando são apenas os cães de guarda do governo. Shozun diz que ela não está exatamente errada sobre isso, e em seguida, faz uma oferta a Ken. Ele pede que ela revele o que sabe sobre o motivo de Zensi, e eles serão brandos com ela. Ken o manda ir embora, dizendo que eles não podem fazer nada contra ela, e que mesmo que a entreguem à polícia, não há provas para puni-la. Joson pergunta por que ela está defendendo o Zensei, mesmo tendo acabado de entrar para a organização. Ele quer saber por que ela está fazendo isso, apesar de ser a herdeira de uma família proeminente entre os super-humanos. Ken conta que ela odiava a necromancia, mas a família a forçou a aprendê-la, sendo a única herdeira até os 15 anos. Ela não saía de casa, e só tinha a companhia de zumbis. Era espancada se não dominasse os feitiços, e só poderia sair após aprender tudo. Aos 15 anos, após dominar os feitiços, disseram para viver como uma pessoa comum, e não usar seus poderes fora de casa. Ela ficou frustrada com isso, e se sentiu como se fosse um fantoche de sua família. Foi por isso que ela fugiu de casa, e decidiu se juntar a Zensai, pois ele a deixaria livre. Enquanto ela está ocupada gritando com Josen, o irmão delinquente dele, Yon, entra na sala. Ele chama Josen de perdedor que não consegue lidar com uma única garota, e diz que agora vai tomar conta do caso. Josen diz a ele para ir embora, mas Yon vai até Ken, e pede a ela que revele tudo imediatamente. Ela se recusa, e ele simplesmente a derruba no chão. Ele proíbe qualquer pessoa de interferir, e começa a chutar Ken, dizendo-lhe que eles não precisam seguir regras como as da polícia. Ele puxa o cabelo dela, dizendo que ela é livre para ser um membro do Zensei, mas que haverá um preço a pagar por essa liberdade. Yan a joga para longe, dizendo que os membros do Zensei não seguem as regras estabelecidas por outros super-humanos. Isso significa que não há necessidade de tratá-los como um deles. Ele diz que se a Zenai quer fazer o que quer, os outros também podem fazer o que querem com ela. Mesmo quando Ken grita para ele ir embora, ele ri, dizendo que fará o que quiser com ela. De repente,
Ele sente a mão de Soren em seu ombro e lhe diz que, se ele quiser fazer algo com a garota, terá de lidar com ele. No entanto, em vez de brigar, Soren pede que Josen dê uma folga a Ken, pois ela roubou o corpo de seu avô, e portanto, ninguém mais foi incomodado por suas ações. Josen diz que deixará a garota em paz se ela deixar a Zense, e promete não interferir em suas atividades novamente. Young se opõe e começa a discutir com Josen e Seoran, dizendo-lhes que fará o que for preciso para que a garota fale. No entanto, ao ver Soren tão determinado a salvá-la, Ken decide falar. De repente, ela diz que estava procurando o legado de Sakurini. De acordo com o que ela ouviu de Ryu, há muito tempo, o avô de Soren derrotou 12 membros da Zense sem sofrer nenhum dano grave, usando um lendário estilo de artes marciais chamado Estilo Kitaijin. O Sensei está procurando por ele desde então, não por vingança, mas apenas porque estão curiosos sobre seu poder. Com essa informação, todos deixam Ken em paz. Yon diz que desde que ela falou, seu trabalho aqui acabou, e agora ele só está interessado em Soran. Ele zomba dele, dizendo que o cabelo do lendário estilo Kitaijin do Sakurin é um fraco. Soran lhe diz que nunca aprendeu nada além de usar o Ki com seu avô, e que não sabe nada sobre o estilo Kitaijin. Ele afirma que Sensei está enganado sobre seu avô ter derrotado o povo deles, mas Ho-Ho diz que isso não importa, pois eles continuarão vindo atrás dele. Nesse momento, eles ouvem alguém gritando na cela ao lado, e Sora percebe o macaco amarrado no teto. Josen diz que ele é Saru, quem o salvou e levou o soco de Natuska. Explica que Natsuka é uma das 4 feiticeiras do Sensei, e que seu poder pode enlouquecer qualquer um. Convida Soran para seu escritório para conversar. Conta como sua empresa trabalha para manter a paz entre humanos e super-humanos, e pede que Soran se junte a eles. Soren o recusa imediatamente porque não quer fazer nada que seja muito perigoso ou difícil. Joson lhe diz que o pagamento é muito bom, mas Soren acha que ele está apenas blefando, e ainda assim o recusa. Yon está ficando frustrado com suas reclamações, então ele simplesmente pede a Hu-Woo que convença o garoto. Ela o faz dando-lhe um soco no rosto, e depois batendo nele com um taco de beisebol. Soren implora para que ela pare, e aceita entrar para a empresa de entregas expressas. Yon alegremente lhe entrega sua documentação. Joson diz a ele para não interferir em seu território, mas Yon simplesmente diz a ele que tem permissão de seus superiores, e que vai colocar Ho-Ho e Soren sob sua proteção. Mais tarde naquela noite, Soren está bem acordado, pensando em sua má sorte, quando ouve alguns sons estranhos vindos de fora. Ele abre a porta e não encontra nada lá, mas de repente, um demônio que estava escondido no telhado desce e o coloca em um saco. Soren só consegue gritar impotente enquanto o demônio o leva até seu mestre. Seu mestre é uma garota que fica satisfeita com o desempenho de seu demônio de estimação e o manda para casa. Ela então abre a bolsa com entusiasmo, porque quer muito conhecer Soren. No entanto, seu parceiro a afasta da bolsa momentos antes de Soren pular dela, usando seu Kai. Ele acha que eles também são membros do Sensei, mas a garota lhe diz que ele está errado. Ela diz que eles só queriam conhecê-lo, e acharam que não havia outra maneira de fazer isso. Seu parceiro acrescenta que eles não querem lhe fazer mal, e só querem que ele conheça seu presidente. Uma vez, Soran decide ir com eles, mas então outra pessoa se junta à Battle Royale para chamar sua atenção. Um artista marcial albino chamado Ray diz a Soran que ele irá com seu grupo para conhecer seu mestre, e, enquanto a garota faz birra, seu parceiro sabe que Ray é perigoso, então Ran se recusa a ir com qualquer um. Hu-Ho não pede permissão a Josen. Diz que vai voltar ao quarto e dormir, mas Ray estava pronto para usar a força. Ren libera seu Ki e o desafia. De repente, os lacaios de Ray usam a chave 2 e entoam o feitiço de Soren para liberar poder. Ele não acredita que usam a mesma técnica. Por outro lado, Hu também sente uma intensa sede de sangue direcionada a ela que a acorda de seu sono. Ela pula da janela e encontra uma garota de cabelos brancos lá. A garota cumprimenta Ho-Ho, que não se lembra de sua cara feia que a irritou. A garota diz que é do grupo Tenji e que eles levarão Saran com eles, e pede a Hu-Ho que dê essa notícia a Josen. Ela apenas acena com a cabeça e sai de volta para seu quarto, frustrando ainda mais a garota de cabelos brancos. De repente, ela ataca Ho-Ho com um soco voador, errando o primeiro de propósito. Quando Hu se vira, outro soco voador a acerta em cheio no rosto e a joga contra a parede atrás dela. A garota de cabelos brancos desaparece e reaparece repetidamente enquanto ataca Ho-Ho, que só consegue se esquivar. A garota continua lançando punhos voadores, e Ho-Ho a reconhece como Sunny, do grupo Tengi. Depois de bloquear alguns de seus ataques, ela diz a Sain que não importa para ela se Soran se juntar a Tenji Express Delivery. Sen ri, e diz que não pode quebrar o Sensei enquanto ele for seu servo. Ele ri, e diz que, se Seorin se juntar a eles, Ho-Ho nunca mais o verá. Ho-Ho fica furioso, e quase a ataca, mas sente uma explosão de energia distante. Soren luta contra artistas marciais que usam sua técnica. Ele se vê sobrecarregado enfrentando 2 ao mesmo tempo, e após afastar um, confronta o outro com um soco poderoso.
Os artistas marciais falam para Rei que Soren utiliza o estilo Tenshifu. Então, Rei toma a decisão de lutar, e Soren avança furiosamente. Surpreso, ele percebe que seu soco não consegue atravessar o ki de Rei e acaba sendo derrubado. Sem acreditar, Soren se levanta novamente e tenta socar Rei mais uma vez, mas não consegue romper o ki defensivo de Rei. Em sua defesa, ele está frustrado e continua xingando e dando socos em Rei, que forma uma mão gigante com seu ki e agarra Soren. Ele não está feliz com o fato de um estranho ter aprendido as artes marciais pertencentes à sua escola, e além disso, ele nem é bom nisso. Ele esmaga Saran e o nocauteia antes de dizer a seus lacaios que o levem para sua casa, porque ele não é digno de entrar em sua escola. Mas Soran não desiste e decide enfrentar Rei novamente. Ele se sente solitário, mesmo estando entre seus iguais. Entre os super-humanos, Soran é especial de uma forma que ele não compreende completamente, e isso o incomoda bastante. Ele não quer ser diferente, mas não consegue evitar essa sensação. Então, ele pede a Rei para lutar mais uma vez, e Rei concorda em aceitar o desafio. Depois de avisá-lo de que dessa vez ele pode ficar aleijado, Saran aceita seu destino. Mas de repente, Ru aparece, dizendo-lhe que ele não precisa mais viver fugindo e se escondendo, pois agora é seu servo. Soran sorri ao vê-la, e ela lhe dá um tapa só porque ele não se dirigiu a ela corretamente como seu mestre. Em seguida, ela lhe diz que ele não deve se conter e usar todo o seu poder para dar uma surra em qualquer pessoa que o incomode. Saran aceita a ordem dela, e de repente, libera todo o seu poder, surpreendendo Rei, porque ele sabe qual técnica vai usar agora. Soran se recorda de outra lembrança de infância, em que seu avô usou um ataque de raio contra ele, que quebrou seu ki instantaneamente. Então, ele treinou e treinou para dominá-lo, e hoje é a primeira vez que o usa contra uma pessoa. Soran se agacha e libera raios por todo o corpo. O raio se intensifica e ele avança em direção a Rei, que bloqueia o ataque inicial e decide contra-atacar com sua palma ki gigante. Soren se esquiva rapidamente do ataque e chega atrás dele com a velocidade da luz. Ele carrega todos os raios em seu punho e atinge Rei com eles, criando uma enorme explosão. No entanto, Rei logo leva a melhor na batalha ao usar suas Ki Hands gigantes para capturar Saran, mas ele usa toda a sua força para se libertar das garras de Rei e até o derruba. Ele o ataca com outro soco imbuído de raio, e mesmo quando Rei o bloqueia, percebe que não pode vencer. A técnica que Soren está usando é chamada de Haiho, que é a técnica de nível mais alto da escola Tenshifu. Somente o diretor da escola conhece essa técnica, e ela é passada apenas para seus sucessores. Rei está encurralado, e para acabar com ele, Soren usa a versão avançada do Haiho, e envia vários raios em sua direção. Acontece que Rei também conhece a técnica, e usa o Ki negro para enviar relâmpagos negros para combater o ataque de Soren. Ele declara que aprendeu essa técnica diretamente com o diretor da escola Tenshifu. Como seu sucessor em potencial, a técnica de Soren não pode competir com ela e é dominada pelo raio negro. Mas antes que ele pudesse sofrer qualquer dano do ataque de Rei, Ru aparece e anula o raio negro com suas facas. Ela diz a Rei que Soren é seu servo, e que se ele quiser prejudicá-lo, terá de derrotá-la primeiro. Rui acha que Hou é realmente poderosa, pois anulou seu raio negro com apenas um golpe de sua lâmina, então ele decide recuar. Ele então pede desculpas a Soren por tê-lo subestimado antes, e lhe dá um convite para participar do torneio Haiten, organizado pela escola Tenshifu. Em um mês, Rei declara que Soren tem potencial para se tornar o próximo líder da escola Tenshifu. Ele o chama e pede que prove seu valor no torneio. No dia seguinte, Hu leva Soren para um lugar remoto nas colinas, de acordo com as instruções que recebeu de Yan. Eles chegam a uma vila, e Hou explica que no próximo mês, eles viverão aqui e treinarão isoladamente. Saran diz que não há necessidade disso porque ontem ele estava quase no mesmo nível de Rei. Ele está confiante de que pode vencê-lo se lutarem novamente, mas Hou lhe diz que ele está errado. Ela diz que Rei usava só 1/3 do poder para testá-lo. Ela quer que Sori elimine o Ki e que Soran participe do torneio e vá bem, mesmo sem querer liderar a Tenshifu. Ela acredita que, se ele for bem, poderá conhecer Jigiche, o líder da escola Tenshifu, que pode falar sobre seu avô. Depois, entram na casa de campo e Hou manda Soren ficar quieto. Ela se aproxima dele e agarra seu rosto, e Soran pensa que hoje é o dia em que ele perderá a virgindade. Ele continua esperando um beijo, mas Hou apenas toca a testa dela com a sua e envia uma energia para seu cérebro que o faz gritar de dor. Soren cai no chão e grita que sua cabeça parece estar se partindo. Pouco antes, sua visão fica turva e ele desmaia. Ele se encontra em um local escuro e seu Ki começa a ser liberado de seu corpo de forma suave e completa. Soren sente um grande prazer, mas Hou o interrompe jogando água em seu rosto. Quando ele acorda, Seorin lhe pergunta o que ela fez com ele. Hou responde que ela transferiu sua técnica para ele. Ela já está em seu cérebro, e agora eles só precisam treiná-la para que ele possa dominá-la. Ela explica que o estilo Tenshifu e o Haiho de Seorin são ótimas técnicas, mas melhorá-las levará muito tempo.
Hu-Wu então pede a Soran que tente usar a técnica dela, e ele faz uma pose de meditação. Ele sente o Kira suave que sentiu antes em seu sonho, e abre os olhos para perguntar a Hu-Hu mais sobre a técnica. Ele tem uma hemorragia nasal quando descobre que ela está se despindo na frente dele, e pergunta o que ela está planejando fazer. Ho-Ho apenas lhe diz que vai tomar banho, e que não tem consciência suficiente para não se despir na frente de outras pessoas. Seorin não consegue meditar direito porque sua mente vagueia em pensamentos sujos. E logo Ho-Ho volta do chuveiro. Seoran a vê parecendo uma garota de verdade pela primeira vez em muito tempo. Seu ki flui entre suas pernas, e Ho-Ho sente isso. Ela dá um chute em Soran por ter se distraído de seu treinamento, mesmo sem perceber que ela é a causa de todas as distrações. Ho-Ho se cobre adequadamente, mas ainda encontra a chave de Seorin viajando para baixo. Ela percebe que isso se deve ao fato de ele ser um virgem patético, e que apenas o cheiro de uma garota é suficiente para distraí-lo. É por isso que ela decide lidar com a questão, e traz 2 prostitutas feias para tirar a virgindade de Seorin. Ele as ataca, e diz para elas tirarem suas caras feias de perto dele. As prostitutas vão embora, e Ho-Ho não entende por que Soren reagiu dessa forma. Ele se levanta, e começa a sair da sala, declarando que está voltando para seu dormitório. Ele diz a Hu-Hu que está farto de brincar de mestre e servo com ela. Seoran diz que escondeu seus poderes do mundo por tanto tempo, só porque seu avô lhe disse. Mas agora que outros super-humanos sabem sobre ele não precisa mais se preocupar com isso. Além disso, ele não gosta de ser tratado como um idiota por todos, por isso não vai trabalhar para ninguém agora. Ho-Ho aponta uma faca para Soran, dizendo para ele se afastar imediatamente, mas ele se recusa. Ele sabe que não pode vencer Ho-Ho, mas está disposto a enfrentar as consequências de abandoná-la para salvar sua dignidade. Ho-Ho continua dizendo a ele para parar, mas ele não ouve e ela perde a calma e corta a casa pela metade. Apesar disso, Seorin vai embora, e ela percebe que fez besteira. Ela perde o controle de suas últimas células cerebrais, e repete sem pensar que fez besteira como um papagaio. Joseon e Yeon também vão até lá. Eles querem trazer Soran de volta usando seus respectivos métodos. Joseon diz a Yeon que eles não podem usar a força porque foi isso que afastou Soran deles em primeiro lugar. Além disso, ele não acha que Ho-Hao tenha a capacidade de se desculpar para trazê-lo de volta. Ela também não tem o apelo feminino para enfraquecer um homem. Yeon dá a Hu uma aparência de colegial porque esse é seu fetiche, mas Josun fica enojado e a transforma em uma mulher de escritório, de acordo com sua preferência. Nesse momento, Ken entra na sala porque agora está trabalhando meio período na Express Delivery. Ela fica chocada ao ver Hu parecendo uma mulher e descobre que é para se desculpar com Soran. Imediatamente, ela rejeita as opiniões baby boomer de Joseon e Yeon e decide dar a Hu uma transformação apropriada para sua idade. Ela a veste como uma garota normal, mas Hu não consegue dar um passo sequer com salto alto. Por outro lado, um carro para ao lado de Soren quando ele está descendo a colina, e ele reconhece Sen, do grupo Tenge, dentro dele. Ela pede a ele que visite seu pai uma vez, e promete tratá-lo melhor do que no Express Delivery. Seoran decide atender aos pedidos dela e entra no carro. Ele logo percebe que o grupo Tenge é super rico, e que o pai de Sunny, Hao, foi quem o construiu do zero. Ha dá as boas-vindas a Seorin, e o apresenta a um renomado artista marcial sobre-humano chamado Yong-Woo. Antes de falar de negócios, ele quer que Seorin entre no grupo Tenge, e até a convida para namorar sua filha. Soren não acredita no que ouve. A pede que todos saiam, pois quer conversar com Soren em particular. Ele diz que não oferece a mão de sua filha apenas pelos poderes dele, mas por uma conexão genuína. Hao menciona que no início do século XX, seus avós eram amigos. Ele lhe conta a história de como o mundo dos super-humanos estava um caos durante a Segunda Guerra Mundial. E perto do fim dela, estourou uma guerra entre as várias facções de super-humanos, que ficou bem escondida da história. Hao diz que o motivo da guerra foi a obtenção dos poderes dos 8 super-humanos especiais. Os 8 poderes especiais eram diferentes de todos os outros no mundo, e o estilo Kitaijin do avô de Soren era um deles. Hao usa a habilidade especial que herdou do avô e convoca fantasmas usando outro dos 8 poderes especiais, chamado de técnica de canalização. Hao diz que quer unificar 2 dos 8 poderes especiais para descobrir o segredo por trás dos super-humanos. Seoran está muito surpreso com o que acabou de ver e ouvir, então Hao diz a ele para descansar bem esta noite. Na manhã seguinte, Soran retoma seu treinamento com a técnica de Ho-Ho, mas isso o faz lembrar dela e estraga seu humor. De repente, Saint entra em seu quarto com uma massagista para ajudá-lo a relaxar. Soran logo tem a sensação de estar no paraíso, pois a massagista também é uma super-humana, e ajusta seus canais de Ki para que ele se sinta muito bem. No entanto, Sen fica enojada ao vê-lo agir como um degenerado depravado. Ontem à noite, ela confrontou o pai, dizendo que não queria namorar um perdedor como Seorin, mas ele foi inflexível, e disse que ela deveria fazê-lo pelo bem da família deles. Ele tentou convencê-la de que Soren tem grande poder e que ela acabaria gostando dele. Saint tentou falar sobre suas preferências, mas seu pai acabou se revelando um manipulador de primeira linha. Ele lembrou a Saint que, de todos os seus filhos, ela é a única que não pode usar a técnica especial de canalização da família. Mas ele nunca a tratou de forma diferente por causa disso.
Ele lhe disse que ela precisava fazer pelo menos isso por sua família, mesmo que não gostasse disso no presente. Saint dispensa a garota da massagem antes de perguntar a Soran se ele aceitará a proposta do pai dela. Soran diz que é uma boa oferta para se juntar a Tenji, mas ele ainda não pode se decidir. Ele começa a falar sobre Ho-Ho e como se sente mal por tê-la deixado de forma tão rude. Saint lhe pergunta se ele prefere ser humilhado pela garota louca a ser tratado como um rei aqui. Se Seorin diz que são duas coisas diferentes, ele sabe que Ho-Ho nem mesmo entende que ela o humilha por causa de sua capacidade mental limitada. Ela não mostra emoção, então ele não sabe o que ela sente. Mas ele acha que ela talvez não ligue para seu poder e se importe com ele. Soran pensa que a voz dela mudou quando ele ia sair e se pergunta se ela é solitária. Stein diz para ignorá-la, pois quer sair com ela após entrar na Tenji. Soran diz que há um problema para namorarem, e Sen diz que ela é a única disponível. Ele diz que ela já sabe sobre seu selo de virgindade. Se ela sabe que só uma mulher que o ama pode tocá-lo, deve desistir de sair com ele. Mas Sain deixa cair o casaco e mostra que não é uma desistente. Ela se aproxima do nervoso Soran, e ao tocá-lo lá embaixo, ele não sente dor. Ele pergunta se ela o ama, e Sain diz que faz isso pela família. Então o aceitará de coração. Ele fica super animado com o fato de uma Tan Hot estar prestes a lhe dar um passe livre. Ele quer se divertir com ela imediatamente, mas isso repugna Shan, e ela o esmurra contra a parede por ser indigesto. Ela grita que não pode sair com um homem patético como ele quando de repente, a recepcionista chega para informá-la de que Ho-Ho entrou no prédio para procurar Soran enquanto Sen está ocupado. Soran tenta se afastar dela na ponta dos pés, mas ela o impede enquanto ele tenta inventar uma desculpa. Um soco o atinge no rosto, e ele se pergunta se Sunny deu aquele soco de uma distância tão grande. Ele tenta acalmá-la, mas ela o atinge com um uppercut, e diz para ele falar usando os punhos se for um artista marcial. Ela lança uma enxurrada constante de socos em um Sorang, usando seus poderes, e ele usa seu ki para se defender. Sant lhe diz para revidar porque ela é uma mulher forte e independente que quer lutar de forma justa, mesmo contra homens. Soran decide dar a ela o que ela quer e corre para atacá-la. Ela se esquiva facilmente de todos os seus golpes fracos, e diz que todos parecem estar superestimando-o. Sarang decide levar a sério, e usa toda a sua força para acelerar em direção a ela. Ele a acerta com um soco, mas Sunny de repente desaparece de seu lugar, e aparece atrás dele antes de jogá-lo no chão. Quando Soren se levanta, ela lhe diz que seu poder é o teletransporte. Eles retomam a luta, e Sun empurra Soren com ataques incessantes. O ki de Soren enfraquece, e ela o soca. Ela manda ele se render e se juntar ao Tenji, mas ele ri, percebendo a verdadeira natureza violenta de Sen. Ele se levanta e propõe uma aposta. Se superar a técnica dela, ela o deixará ir. Caso contrário, aceitará o que ela quiser. Enquanto isso, Ho-Ho entra no prédio para procurá-lo. Ela tropeça nos saltos e se afasta. Ao chegar à recepcionista, pede para chamar Saran. A recepcionista nota que ela é super-humana e diz que Seoron está ocupado e não pode receber visitas. Hu-Hu se desculpa, mas a chama de tia, irritando-a, e ela chama a segurança. 2 guardas arrastam Hu-Hu para longe, e ela usa seu poder para deslocar instantaneamente os braços deles e se libertar de suas garras. No entanto, ao aterrissar no chão, ela torce o tornozelo por causa dos saltos e cai de cara no chão. Ela se levanta e decide procurar Soran novamente. Então os guardas alertam todos no prédio para lidar com um intruso poderoso. Hu-Hu continua batendo em todos que aparecem em seu caminho enquanto sobe o prédio. Em breve, 4 guardas super-humanos aparecerão para enfrentá-la. O líder acha que Hu-Hu não é forte, e quando ela pergunta o endereço de Soren, ele a atira com uma bala de ar. Ho-Hao bloqueia e corre em direção a ele, esquivando-se das balas. Ela chuta o rosto dele, e de repente, um pervertido em roupas íntimas a ataca por trás. Ho-Ho agarra sua mão, mas seu poder é esticar o corpo como borracha. Ele rapidamente se enrola como uma cobra, dando à ruiva a chance de atacar com unhas afiadas. Hu-Hao libera sua chave e derruba os 2. Enquanto 3 lutam contra ela, o 4º analisa seu poder, esperando encontrar um ponto fraco. No entanto, quando Ho-Hao termina com os 3 guardas, o homem molha as calças. Ele percebe que não consegue vencê-la e decide deixá-la passar. Então, Hyun-Woo continua e encontra Jong-Woo, que é um artista marcial. Ela está apenas interessada em encontrar Han, sem querer lutar, mas Jong-Woo acaba liberando sua chave e avança rapidamente, empurrando Woo com velocidade. Woo-Ha consegue bloquear os ataques, mas quando ela salta para evitar um golpe, enfrenta dificuldades para aterrissar devido aos saltos altos. Ao tentar recuperar o equilíbrio, Jong-Woo a alcança rapidamente e a atinge com um ataque especial. Mesmo que ela bloqueie, o QI dele consegue chegar ao cérebro dela,
causando uma sensação de sacudida. Confusa com o que aconteceu, Jong-woo começa a explicar a técnica que usou. Ele explica que seu ki flui como água ao redor de sua mão, e mesmo que não atinja o alvo diretamente, ainda assim causa dano. Ele ataca Kul-woo novamente, e ela se afasta para se esquivar. Jong-woo gira rapidamente, atinge a barriga dela, e a faz voar. Ho-ho está se sentindo tonta por todo o corpo, então, ela pede a Jong-woo um tempo para recuperar o controle de si mesma. Ele está confuso sobre as habilidades dela agora, pois esse ataque já teria derrubado artistas marciais de alto nível. Hyun-woo, de repente, bate a cabeça dela no chão e a fixa. Ela corre ao redor de Jong-woo, e por pouco se esquiva de uma faca que ele joga nela. Ela está confiante de que pode se esquivar de mais facas como essa também. Mas de repente, a faca volta e a corta por trás. Jong-woo joga mais facas nela e Ho-ho continua a desviá-las com as palmas das mãos. Ela percebe que Jong-woo está controlando as facas por meio de telecinesia, mas parece haver mais do que isso. Ele a ataca de todos os lados usando facas afiadas como armas. Ho-ho percebe que ele é um verdadeiro mestre de armas, alguém que controla suas armas como se fossem extensões do próprio corpo. Jong-woo consegue prender Ho-ho em um movimento ágil, e aparece logo atrás dela, preparado para desferir o golpe final. Ele a segura com firmeza enquanto as facas avançam rapidamente, mas Ryu-ho, com grande habilidade, desloca o ombro para escapar e desviar das lâminas afiadas que se aproximam. Jong-woo os pega pouco antes de serem atingidos e elogia a força de Ho-ho. Ele diz que seria uma pena derrotá-la aqui, mas Ho-ho diz a ele que sente o mesmo. Ela afirma isso porque Ken lhe disse que seria fácil recuperar Seoron se ela usasse salto alto. Ela os tem usado até agora, mas parece que não consegue derrotar Jong-woo enquanto os usa. Ela tira os saltos e diz a Jong-woo que, se Soren não voltar com ela, a culpa será dele. Jong-woo continua a atacá-la com as facas, mas agora que Ho-ho não está mais presa por seus saltos altos, ela é muito mais rápida e pode se esquivar de seus ataques com mais facilidade. Ela se aproxima dele e acerta seu primeiro golpe bem sucedido. E nesse momento, Hao chega para ver a luta. Jang percebe que, se perder aqui, poderá perder seu contrato de $1 milhão com Hao. Ele ataca Hu-woo novamente, mas ela simplesmente sobe em cima de sua faca enquanto se esquiva de seus ataques. Ele pergunta como ela pode estar tão diferente logo depois de tirar os saltos, e ela reclama que quem inventou os saltos deve ter sido o inimigo da humanidade, pois ninguém pode lutar com eles. Jong-woo está frustrado por estar sendo feito de palhaço na frente de seu chefe, mas aparentemente Ho-ho não quer mais perder tempo com ele. Ela pede que ele lhe diga onde Soran está para que ela possa levá-lo de volta. Jong-woo vê uma chance de se salvar e finge não ter sido sério ao lutar com ela, por ser garota. Ele manda ela se ajoelhar e implorar para sair. Mas Ho-ho, provavelmente autista, põe a mão na cabeça dele e o faz se ajoelhar. Ho-ho se afasta e ele a ataca frustrado. Ela desvia e pula, perfurando o crânio dele com seus saltos. Ela então se volta para Hao e pergunta se ele sabe onde Soren está. Por outro lado, Sen aceita o desafio de Soren e dá um soco sem aviso que o atinge no rosto. Ela afirma que ganhou, mas Seorin diz a ela que foi um começo ruim e que agora eles farão as coisas corretamente. Sen dá outro soco, e Seorin prevê facilmente a direção do golpe e o bloqueia. Ela fica surpresa e decide continuar a atacá-lo. Mas todos os seus socos são bloqueados pela energia elétrica que circula fora do corpo de Soren. Ela fica confusa, mas aceita a derrota, e Soren volta para pegar sua camisa para que possa ir embora em paz. Antes que ele possa ir embora, Sen o interrompe e pede que ele lhe conte sobre a técnica interessante que acabou de usar. Soran responde que chama a técnica de Little White Bug e que a desenvolveu sozinho depois de aprender Haiho. Sen fica impressionado e promete derrotar a técnica na próxima vez que se encontrarem, e Seoran apenas ri. Sen fica nervosa e pergunta o que há de tão engraçado, e ele responde que ela parece muito aliviada depois de perder a aposta, quase como se fosse contra sair com ele a qualquer custo. Ela afirma, e Ran diz que também não estava interessado nela, apesar de sua aparência, porque ele quer alguém que se importe com ele e não com seu poder. No entanto, ele ainda quer trocar IDs de Snapchat com Sen, caso ela queira sair com ele mais tarde. Ela se assusta e ordena que ele caia no chão, parando na frente de Ho-ho. Soren fica surpreso, e Ho-ho explica que veio para levá-lo de volta para casa. Ele hesita, mas quando Hu-hu se curva, pedindo desculpas sinceras, ele começa a reconsiderar. Mesmo assim, ele sabe que a situação não será fácil de resolver. Ao perceber a determinação de Hu-hu, ele diz a ela que deve resolver a situação por conta própria. Ela concorda, e a primeira coisa que Soran lhe diz é para ficar onde está, como uma estátua, enquanto ele conversa com Hao. Soran pede desculpas a ele, dizendo que voltará para a Express Delivery, mas isso enfurece Hao. Ele libera seu Dark Ki, dizendo-lhe para reconsiderar sua decisão ou lutar com ele. Seorang se sente como uma formiga diante do poder e da pressão esmagadores de Hao, mas reúne toda a sua coragem e lhe diz que já se decidiu. Assim que ouve isso, Hong dispersa seu poder e ri. Ele fica impressionado com a vontade e a determinação de Seorin, e diz a ele para ir para casa em paz.
Jong-gu não fica feliz com isso, porque ainda está determinado a terminar sua batalha com Hu-Hu-Ha. Wu diz a ele que já é o suficiente, e até Soran zomba dele, dizendo que Hu-Hu pode matá-lo com apenas um ataque. Jong-Woo perde a calma com isso e joga suas facas em Ryu-Ho. Surpreendentemente, ela deixa que as facas a atinjam porque estava seguindo a ordem de Soren de não se mover de seu lugar. Jong-Gu ri por finalmente ter vencido, mas agora Hao está furioso com ele por atacar um oponente que nem queria lutar. Ele libera seu Dark Ki e estrangula Jong-Gu, provavelmente acabando com sua vida. Ho-Ho começa a sangrar profusamente e Soren a segura em seus braços quando ela está prestes a desmaiar. O sangramento é muito intenso e ele não tem ideia de como estancá-lo. Ho toca seu ombro e Soran tenta atacá-lo instintivamente. Ele se acalma depois de ouvir sua voz, e Ho tenta usar seu poder para curar Hu-Hu, mas descobre que não consegue. Então, ele chama seu filho e diz a ele para usar seu espírito sob seu controle para curar a garota. Um rapaz de cabelos brancos que não lutou com Ho-Ho antes, invoca o espírito de um médico e o consome para barrar o poder de Borrowed. Ele descobre que o coração e o fígado de Ho-Ho foram perfurados e retira as facas de dentro do corpo dela, enquanto tenta selar as feridas com seu Ki. De repente, um servo vem correndo para dizer a Hao que alguns membros da Express Delivery chegaram. Ele pede que os deixem entrar, mas Joseon e Yan já estão lá. Seoran pede desculpas a eles por ter deixado Hu se machucar, e Ho também se desculpa por não ter impedido seu subalterno. Yeon diz que está tudo bem porque Ho veio até ela por sua própria conta e risco. Ele até diz ao filho de Ho para parar de curar Hu-Hu, porque de agora em diante, a Express Delivery assumirá total responsabilidade por ela. Ele os repreende porque os ferimentos dela são muito graves, mas seu pai diz para ele desistir. Joseon pega Ho-Hao e Yeon diz a Soren para parar de se distrair e se juntar a eles. Eles voltam para casa em uma van, e Seoron se amaldiçoa por ter deixado Hu-Hu se machucar tão gravemente. Yeon diz a ele para parar de ser um covarde, e Seoron agarra seu colarinho, perguntando por que ele não está preocupado com seu amigo. Joseon os manda calar a boca e não perturbar o descanso de Ho-Ho. Ele pede a Soran que ouça a respiração de Ho-Ho e descobre que ela está respirando como uma pessoa saudável e que o sangramento já parou. Ele está ainda mais confuso agora, e pede a Joseon e Yeon que lhe expliquem tudo. Ele quer saber quem é Ho-Hu, por que ela é tão poderosa, e por que está tão obcecada por ele. Joseon diz que não podem lhe contar muita coisa no momento, mas querem desesperadamente que ele seja membro da Express Delivery. Eles sabem de suas conexões com a escola Tenshifu, e estão prontos para apoiá-lo com tudo o que for necessário para que ele se torne o próximo líder da escola Tenshifu. Soren não está satisfeito com a resposta, e pergunta como eles podem usar o Ho-Ho como uma ferramenta para mantê-lo sob controle. Além disso, como eles conseguem mantê-la tão obediente? Joseon responde que Ho-Ho não tem lembranças de seu passado, e em troca de seu trabalho para eles, eles estão investigando seu passado. Alguns dias se passaram e a vila está nas colinas. Soren senta-se ao lado de Ho-Ho, que está se recuperando de seus ferimentos. Logo, Joseon e Yeon chegam com mantimentos e dizem a ele para ir para a faculdade. Elas cuidarão da garota agora. Eles acreditam que ela acordará em breve e precisará de muita energia, por isso vão cozinhar para ela. Mas como não trouxeram comida para Soran, ela acaba indo para a faculdade. Ele vai embora com relutância, e os dois homens se perguntam por quanto tempo conseguirão esconder os segredos de Ho-Ho de Seorin. Mesmo sendo um idiota, ele deve perceber isso mais cedo ou mais tarde, mas eles ainda planejam escondê-lo o máximo que puderem. De repente, Hu-Hu acorda e age como se nada tivesse acontecido. Joseon pergunta por que ela não se esquivou do ataque, e ela responde que Soren lhe disse para ser uma estátua se quisesse que ele voltasse. Ela temia que, se mexesse, ele não voltaria. Yeon não fica feliz ao ouvir sua resposta, e pergunta por que ela está tão obcecada pelo perdedor. Joseon recebe uma ligação repentina, e fica chocado com as notícias que recebe. Enquanto isso, Soren, perdido em pensamentos, caminha para a faculdade e entra na floresta. Ryu, do Zensei, o segue e acaba perdido. Seorin surge atrás dele, causando um mini ataque cardíaco. Ryu esclarece que não quer sequestrá-lo ou machucá-lo, e mostra que seus colegas não estão por perto. Soren pergunta o motivo de sua presença, e Ryu diz que veio se desculpar. Ele explica que nasceu com o poder de manipular as almas e o ki de outras pessoas. A razão pela qual ele roubou o corpo de Sakurini foi para tentar extrair os remanescentes da chave que ele tinha. Alguma pista sobre o lendário Kataijin Stai? Soren pergunta o que isso tem a ver com ele. E Ryu lhe diz que agora que eles completaram seu objetivo extraindo as memórias de Sakharin, ele quer mostrá-las a seu neto. Ele pega uma luz dourada, dizendo ser a última memória de Sakurini, assim como sua vida perdida. Soren se surpreende quando Ryu entrega a luz, achando que pode ser uma armadilha. Ryu, um manipulador, diz para jogar fora se não confia, mas assim nunca saberia os últimos momentos do avô. Seorin, em pânico, pergunta a Ryu se o sensei pretende coletar os 8 poderes. O garoto se impressiona que o perdedor conhece os poderes especiais, mas diz não ter interesse. Embora não possa falar o mesmo dos amigos, ele parte. Soren decide arriscar e vê os momentos finais do avô. Soran percebe que a última coisa que Sakharin viu há 12 anos
foi Ho-Ho, com a mesma aparência de agora. Ele corre para a vila, querendo saber se Joseon e Yeon sabiam a verdade e se evitaram se envolver de propósito. Ele escondeu a verdade dele. Ele chega à casa e descobre que ela está vazia e que nem mesmo Ho-Ho está lá. De repente, recebe uma ligação de Joseon, que lhe diz para ir a um hospital. Então, Run encontra seus 3 amigos, olhando para um velho doente que é o pai de Joseon e Yeon. Ele acabou de acordar de um longo coma e queria ver os rostos de seus filhos, bem como os de Ho-Hao e Soran. Soran diz que não conhece o pai deles e que não se importa com ele no momento. Ele quer saber se foi Ho-Ho quem matou seu avô 12 anos atrás. Os 2 irmãos ficam chocados ao ouvir isso e perguntam quem lhe contou a história. Soren os manda calar a boca e começa a gritar com Ho, perguntando se ela matou seu avô. Ela nem hesita e, inocentemente, lhe diz que foi ela quem o matou. Soran solta sua chave, furioso, mas o pai de Joseon pede que ele pare. Ele diz ao filho que não há necessidade de guardar segredos, e então pergunta a Soran se ele quer saber a verdade, sobre ele e Amu. Soren lhe pergunta quem diabos é Amu, e o velho diz que esse é o nome que ele chama de Ho-Ho. Ele afirma que a conhece há muito tempo, desde 1944, para ser mais preciso. Então Run fica chocado ao perceber que Ho-Ho é pelo menos tão velho quanto seu avô. E o velho continua sua história. No verão de 1944, Ho-Ho acordou de repente em uma caverna sem nenhuma lembrança. Enquanto vagava sem rumo, ela encontrou 2 lenhadores. Um deles se empolgou, pois ela parecia bonita. Ele a segurou, tentando se aproximar, até que um casal influente interveio. Ao se aproximarem, perceberam que Ho-Ho era como uma boneca sem emoções e decidiram levá-la para casa. Lá, ela conheceu Shu, que era uma criança. O casal tentou descobrir mais sobre a garota misteriosa, mas sem pistas do passado, decidiram adotá-la. Chamaram-na de Amy, e ela logo aprendeu a falar e escrever. Disse que seu nome era Ho-Ho. Mas, ao tentar lembrar mais, sentia dor e chorava. A mãe de Shu pediu um médico, mas quando ele voltou, Hu estava bem e meditava. O garoto e a mãe sentiram que o ar ao redor de Ho-Hao estava diferente. O médico lhes disse que ela estava usando Ki e pediu que mantivessem segredo para os aldeões. Naquela noite, Shu perguntou a Ho-Ho mais sobre sua dor de cabeça e Ki. Ela não conseguia se lembrar de como aprendeu a circular o Ki em seu corpo, mas sentiu que isso lhe ocorreu naturalmente. Ela também sentiu algum Ki no corpo de Shu e pediu a ele que meditasse com ela. Ele fez o que ela disse, mas não conseguiu sentir nenhuma diferença. Ho-Ho percebeu que ele pensava demais e dificultava obter Ki, então decidiu ajudar. Graças à sua orientação, Shu se recuperou e conseguiu sentir e reunir Ki. Depois, começou a treinar com Ho-Hao em segredo. Eram como uma família feliz, e o tempo passou rápido. Mas após 5 anos, Ho-Hao não envelheceu. A mãe de Shu recebia propostas de casamento para Ho-Hao, mas rejeitava todas. Shu concordou porque estava apaixonado por Ho-Ho, mas sua mãe riu dos desejos dele. Ela achava que não seria ruim se Ho-Ho gostasse do filho. Quando perguntaram a Ho-Ho, ela ficou confusa sem entender coçou a cabeça tentando entender. Então, o casal poderoso disse para não se preocupar. Hyo não parou de pensar nisso nem mesmo à noite, e de repente, teve uma dor de cabeça depois de usar seu cérebro além de suas capacidades. A mulher lhe disse que ela não precisava pensar muito, e a acalmou cantando uma música. Logo depois disso, bandidos atacaram a aldeia e começaram a saquear todos os grãos de alimentos que as pessoas tinham. No momento em que eles levaram o almoço que Shu estava guardando para Ho-Ho, ela chegou ao local cantando a música de antes. Os bandidos acharam que ela era idiota por ignorá-los e decidiram se divertir. O pai de Shu implorou que deixassem a garota e prometeu tudo o que tinha, mas foi agredido. Quando tentou segurá-los, cortaram sua garganta. Shu, horrorizado, correu para os bandidos, mas foi nocauteado com um chute. Com isso, os bandidos arrastaram Ho-Ho para longe, mas quando ela ouviu a mãe de Shu chorando, correu até ela. Ela lhe disse que sentia uma dor aguda no coração ao ouvir seu choro, e que queria que ela fosse feliz. Ela lhe perguntou se era isso que significava gostar de alguém, e a mulher apenas lhe disse que tinha inveja do fato de ela ser burra e sem noção. Rimufo pediu que ela parasse de chorar, e perguntou o que poderia fazer para fazê-la feliz. A mulher se irritou com ela, e perguntou a Hu quem mataria os bandidos que tinham acabado de assassinar seu marido, se ela quisesse fazê-la feliz. Um bandido riu disso, e se aproximou de Ho-Ho, mas ela simplesmente quebrou os dentes dele com um soco leve. Ela disse à mãe de Shu que mataria cada um dos bandidos para fazê-la feliz, e imediatamente cortou a garganta do bandido que tentou atacá-la com as próprias mãos. Depois, mais bandidos correram para atacá-la, mas Ho-Ho os matou sem piedade. Shu logo voltou a si, e mesmo proibido de ver a cena, não desviou o olhar. Enquanto os outros viam Ho-Ho matando bandidos, ele viu mais. Viu os espíritos dos homens mortos se levantando e a amaldiçoando antes de sumirem. Os aldeões, aterrorizados com o poder de Ho-Ho, começaram a chamá-la de demônio.
Eles lhe disseram para sair do vilarejo, e ela obedeceu silenciosamente. Shu e sua mãe a perseguiram, e lhe disseram que ela não precisava ir a lugar algum. A mãe de Shu acreditava que ela era a culpada pelo que havia acontecido. Como Hou matou os bandidos sob seu comando, ela a abraçou e prometeu encontrar sua família antes de levá-la para o alto das montanhas para se esconder. A mãe de Shu pediu a Hou que esperasse por eles pacientemente, e também lhe disse para prometer que nunca mais mataria ninguém. Quando Hou Hao a lembrou que foi ela quem a mandou matar, a mulher ficou em silêncio e simplesmente disse para ela esperar por eles. No entanto, ela imediatamente fez suas malas e deixou a aldeia, apesar dos protestos de Xiao. A mulher afirmou que Hou Hao não é um humano, e embora se preocupe com ela, também tem pavor dela. Enquanto Shu e sua mãe deixavam a aldeia para sempre, Huo apenas esperava por eles na chuva. Ela conseguiu sobreviver comendo frutas silvestres e até lutando com pandas. Quando viu os filhotes, lembrou-se de que precisava procurar sua família. Ela vagou por muito tempo até reencontrar uma velha amiga. Em 1993, quando tinha 50 anos, Ash Raul foi convidada a se tornar gerente do novo serviço de entrega expressa. Ele recebeu alguns casos de seu entrevistador, e um deles mostrava Hu sendo presa pela polícia. Shu ficou atônita quando a viu e imediatamente perguntou ao entrevistador mais sobre a garota da foto. Ele ficou sabendo que a polícia a prendeu porque ela era uma ladra sem teto. Ela não podia dizer nada além de seu nome, então a polícia a colocou em sua cela. Mas ela se libertou da cela no dia seguinte, sem nenhum problema. Depois de ouvir isso, Shu concordou imediatamente em se juntar à Express Delivery, com a condição de ter acesso total a todas as informações sobre super-humanos. Enquanto isso, Huyu estava roubando das barracas para alimentar crianças sem teto, mas comendo toda a comida sozinha. Um dia, ela se deparou com alguns gangsters que a sequestraram e a venderam em uma área de luz vermelha. Um dos clientes de lá era, na verdade, um agente secreto da máfia que conhecia bem Shu. Assim que viu Hou, ele a reconheceu como a garota que Shu estava procurando. Então, ele e seus homens a arrastaram para a sede de sua gangue. Ela foi dominada por emoções ao se reunir com Hou Hao, e assim que ele a abraçou, ela o reconheceu pelo cheiro. Assim que se sentiu confortável com ele, ela desmaiou. Shou notou que ela estava muito machucada e que suas mãos estavam amarradas atrás das costas. Ele ficou tão furioso com isso que fez um pedido especial ao chefe da máfia e enterrou vivas as pessoas que maltrataram Hou. Depois disso, Hu se tornou membro da própria Express Delivery. E desde aquele dia, Xiao tem usado todos os seus recursos para encontrar a família dela. Agora que toda a história foi revelada, Yan está chocado porque seu pai nunca contou nada a seus filhos. Shu simplesmente diz que não podia confiar a verdade de Hou Hao a eles. Siorin pergunta quando isso se relaciona com seu avô. E Shu diz para não interromper. Ele descobriu que Shu esteve na Grande Guerra entre super-humanos em 1944. 12 anos atrás, achou mais informações e levou Hou a uma floresta onde líderes de clãs super-humanos se reuniam. Shou esperava que alguém ali soubesse sobre Hou, mas eles logo encontraram o cadáver de um dos líderes. Não muito longe dali, havia mais cadáveres, todos pertencentes aos líderes de clãs sobre-humanos de prestígio. Hu Hamushu seguiu a trilha e encontrou um velho mestre lutando contra Sakuran. Os órgãos do corpo do velho mestre explodiram por dentro, e ao cair, ele amaldiçoou Sakurini por ser o único possuidor do estilo de contágio. Perguntou se ele divulgou sua localização para que líderes das artes marciais viessem matá-lo, e assim os derrubaria de uma vez. Sakarin confirma, dizendo que são remanescentes da guerra entre super-humanos e deveriam morrer com seus segredos. No entanto, Sakaran também estava exausto. Após lutar contra mestres, sentiu a presença de Hou e a chamou, mas ao ver seu rosto, ele a reconheceu da guerra. Hou ficou chocada por encontrar alguém que a conhecia e pediu a Sakurini que contasse o que sabia. Ele se desculpou por não poder ajudar, mas disse que, se quisesse saber sobre seu passado, deveria proteger seu neto. Soran pediu que o mantivesse fora do conflito entre super-humanos, para que ele nunca percebesse. Somente se ele estiver em grave perigo, ela poderá contar a verdade. Sakuran disse a Hu que, perto de Soran, encontrará as respostas que busca. Shu perguntou ao velho por que confiar nele, e ele disse ser a causa da guerra entre super-humanos. Ele revelou que as memórias perdidas de Hou também estão ligadas à guerra. Se proteger Sarene, poderá recuperá-las. Shu perguntou por que ele não protegia o neto, e Sakarin mostrou uma marca de veneno. Sabia que tinha pouco tempo e pediu a Hou que o matasse antes do veneno. Hou aceitou para recuperar suas memórias, e Sakaran agradeceu. Disse que morrer pelas mãos dela o deixaria feliz. Ele então a puxou e transferiu uma técnica, dizendo que quando Soren entrasse no mundo se ele for muito fraco, ela deve lhe dar o poder. Ralhava gritou de dor assim que a transferência de dados foi concluída, mas antes que ela pudesse perguntar qual técnica ele havia lhe dado,
O veneno se espalhou por todo o corpo de Sakurini. Ele implorou a Hu que o tirasse de seu sofrimento instantaneamente, e ela obedeceu. Ela puxou o velhinho para cima e perfurou seu coração enquanto ele ainda pedia que ela cuidasse de seu neto. Depois disso, Ryu ficou vigiando Seoron de uma distância segura e não interferiu até que os membros do Zensei se envolveram com ele. Sorin acha difícil acreditar que tudo isso foi orquestrado por seu avô, mas Shu lhe diz que é a verdade. Ele pede que ele confie em Ho, assim como ela confiou em seu avô uma vez. E mesmo que ele não consiga fazer isso, Shu quer que o garoto fique com Ho. Ele então lhe conta algo especial que sabe sobre seu avô. Shu diz que, em 1944, um dos membros do clã Tenshifu desapareceu sem deixar vestígios, e o clã apagou todos os registros de sua existência. Tudo o que se sabe é que o homem era colega do atual chefe do clã Tenshifu. Seu nome ainda é um mistério, mas Shu acredita que o homem adotou o nome falso Sakurin Chu. Ele diz a Saran para participar do torneio e conhecer o líder do clã Tenshifu, se ele quiser saber mais sobre seu avô. Shu de repente começa a ter problemas para respirar, e quando seus filhos correm para seu lado, ele lhes diz que sua hora finalmente chegou. Ele pede desculpas a Ho por não ter conseguido encontrar a família dela até o fim, e começa a tremer enquanto a luz se apaga de seus olhos. Ho gentilmente coloca a mão na testa dele, e começa a cantar a música que aprendeu com a mãe dele. Xia se lembra dos momentos que passou com Ho e sua família, e morre em paz. Alguns dias depois, todos visitam o túmulo de Shu, e a Sorin acende um incenso. Ele diz que durante todo esse tempo pensou que tinha sobrevivido sozinho quando estava sendo constantemente protegido por seu avô, Hu e Shu. Agora ele também quer retribuir a eles por isso. Ele quer saber sobre o passado e devolver as memórias de Ho. É por isso que ele concorda em participar do torneio de classificação e pede a Ho que o treine novamente. Isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like para não perder vídeos gostosos. Até logo.